40 fatos sobre Jesus que muitas pessoas não sabem. Alguns o veem como meramente humano ou como um sábio professor. Mas, de acordo com a Bíblia, Jesus é único tanto em sua identidade quanto em seu propósito. Ele não era apenas uma figura espiritual. Era tanto o Filho de Deus quanto Deus encarnado, divino em forma humana. 1. O confidente mais próximo de Jesus, João, era um pescador experiente antes de atender ao chamado de Jesus. Com vínculos com Jerusalém, ele se dedicava tanto à vida rural quanto à urbana, uma posição única entre os apóstolos. Sendo primo de Jesus e irmão do discípulo Tiago, ele foi encarregado de cuidar de Maria na cruz. João, membro do círculo interno com Tiago e Pedro, humildemente se referia a si mesmo como o discípulo amado. Sentado ao lado de Jesus na última ceia, ele compartilhava um profundo vínculo com Jesus. João não foi apenas o discípulo mais próximo de Jesus, mas também sobreviveu aos outros, escrevendo seu evangelho em anos posteriores, imbuído de uma visão pessoal. 2. Jesus nunca foi o autor de nenhum livro da Bíblia, incluindo os evangelhos. Apesar de sua alfabetização, ele não deixou registros escritos. No entanto, o Novo Testamento atesta sua capacidade de ler e escrever. Embora Jesus pudesse ter escrito ensinamentos ou pensamentos, suas razões para não fazê-lo permanecem desconhecidas. 3. Vários membros da família de Jesus estavam entre seus 12 discípulos. Pelo menos 5 dos 12 eram parentes. Embora inicialmente céticos, Tiago e Judas tornaram-se crentes após a ressurreição de Jesus, contribuindo mais tarde para o Novo Testamento. 4. Jesus recebeu seu nome de um anjo, indicando o favor divino. O anjo instruiu Maria a dar o nome de Jesus a seu filho, significando seu papel como o Salvador. 5. O número de magos que visitaram Jesus permanece desconhecido. Embora a tradição retrate 3 homens sábios, as Escrituras não especificam o número deles, embora tenham oferecido 3 presentes: ouro, incenso e mirra. 6. Jesus tinha vários meio-irmãos, conforme registrado nos Evangelhos. Seus irmãos, incluindo Tiago, José, Simão e Judas, e irmãs não identificadas faziam parte de sua família. 7. O nome de Belém, que significa casa do pão em hebraico, tem um significado importante. Não apenas foi profetizado como o local de nascimento do Messias, mas Jesus também se referiu a si mesmo como o pão da vida, enfatizando o sustento espiritual. 8. Lucas fornece um vislumbre da adolescência de Jesus, revelando sua sabedoria durante uma visita ao templo. Separado de seus pais durante a Páscoa, Jesus surpreendeu os professores com sua compreensão e respostas. 9. Jesus provavelmente aprendeu carpintaria com José e foi identificado como carpinteiro por sua comunidade. O termo também poderia denotar um construtor ou trabalhador, refletindo sua habilidade e ofício. 10. As descrições da aparência física de Jesus sugerem que ele era comum, sem características notáveis. Isaías profetizou sua aparência despretensiosa, e exemplos como o de Maria Madalena confundindo-o com um jardineiro reforçam essa noção. 11. O primeiro milagre de Jesus ocorreu na festa de casamento de Caná, quando ele transformou água em vinho. Esse evento marcou o início de seu ministério público, demonstrando sua autoridade divina sobre os elementos físicos e fortalecendo a fé de seus discípulos. 12. O último livro da Bíblia, Apocalipse, termina com uma bênção que invoca a graça de Jesus Cristo sobre todos os crentes. Em meio às visões proféticas, essa bênção significa esperança e favor divino para o povo de Deus. 13. Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade, um marco significativo que se alinha com a exigência de idade para os sacerdotes na tradição judaica. Embora não seja obrigatório para todos, essa idade marcou o início do ministério público de Jesus. 14. Jesus provavelmente tinha proficiência em vários idiomas, incluindo aramaico, hebraico e possivelmente grego.
Suas interações com indivíduos de diversas origens sugerem versatilidade linguística. 15. Apesar de seu ministério público, Jesus priorizava a solidão para a oração e o rejuvenescimento espiritual. Em meio a seus ensinamentos e curas, ele buscava consolo na oração, muitas vezes se retirando para lugares isolados para ter comunhão com Deus. 16. Embora o próprio Jesus provavelmente não tenha tido descendentes, seus irmãos podem ter tido, o que pode levar a parentes vivos hoje. Embora especulativa, a linhagem familiar dos irmãos e irmãs de Jesus poderia persistir por meio de descendentes modernos. 17. Jesus expressou abertamente uma série de emoções, contrastando com as representações populares de estoicismo. Da raiva justa à compaixão profunda, sua humanidade era evidente em suas respostas emocionais a várias situações. 18. Jesus jejuou por 40 dias, seguindo uma tradição observada por figuras como Moisés e Elias. Em meio a essa disciplina espiritual, ele suportou a tentação no deserto, demonstrando sua resiliência e compromisso com o propósito divino. 19. Quando tentado por Satanás no deserto, Jesus rebateu com citações do livro de Deuteronômio, destacando seu profundo conhecimento das Escrituras e sua confiança na palavra de Deus. 20. A brutalidade infligida a Jesus antes de sua crucificação o deixou desfigurado e irreconhecível, cumprindo as profecias de seu sofrimento e sacrifício. 21. A participação de Jesus no casamento em Caná, onde ele transformou água em vinho, indica sua aceitação de bebidas fermentadas. Esse ato de fornecer vinho para a festa ressalta seu envolvimento cultural e a celebração de ocasiões alegres. 22. Jesus realizou 3 ressurreições notáveis, restaurando a vida do filho falecido da viúva de Naim, da filha de Jairo e de seu amigo íntimo Lázaro. Esses atos milagrosos demonstraram sua autoridade sobre a morte e prenunciaram a vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua ressurreição. 23. O ministério de Jesus, embora breve, deixou uma marca indelével no mundo. Com duração de aproximadamente 3 anos e meio, sua missão incluía ensino, cura e, por fim, a redenção da humanidade por meio de sua morte sacrificial e ressurreição. 24. Deus afirmou audivelmente a identidade e a missão de Jesus em 3 ocasiões significativas: em seu batismo, durante a transfiguração e antes de sua crucificação. Essas declarações divinas ressaltaram a natureza e o propósito divinos de Jesus. 25. Entre os inúmeros milagres atribuídos a Jesus, a alimentação dos 5.000 é o único registrado em todos os 4 evangelhos. Esse evento extraordinário demonstrou a compaixão e o poder de Jesus de prover abundantemente para os necessitados. 26. Jesus passou por profundo estresse e agonia antes de ser crucificado, culminando em uma condição conhecida como hematidrose, em que o suor se misturava ao sangue devido ao extremo sofrimento emocional e físico. 27. Maria, a mãe de Jesus, testemunhou tanto seu nascimento quanto sua crucificação. Mesmo em meio ao seu sofrimento, Jesus garantiu o cuidado dela, confiando-a aos cuidados do discípulo João. 28. Um sinal colocado na cruz identificava Jesus como o Rei dos Judeus, escrito em vários idiomas. Esse sinal, juntamente com outras medidas, visava impedir a interferência no túmulo de Jesus após sua morte. 29. A crucificação era uma forma comum de execução romana, empregada como um impedimento contra a dissidência e a rebelião. A crucificação de Jesus, embora brutal, cumpriu as expectativas proféticas e serviu como o ato final de redenção. 30. Isaías profetizou que Jesus seria sepultado com os ricos, uma previsão que se cumpriu quando José de Arimateia providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. 31. O túmulo de Jesus foi fortemente guardado e selado para evitar adulterações, refletindo as preocupações romanas sobre possíveis interferências com seu corpo. 32. A ressurreição de Jesus foi física,
conforme evidenciado por suas interações com os discípulos, incluindo comer com eles para demonstrar sua presença corporal. 33. A profecia de Simeão na apresentação de Jesus no templo prenunciou a angústia futura de Maria e o impacto divisor do ministério de Jesus em Israel. 34. Jesus apareceu a seus discípulos e seguidores várias vezes após sua ressurreição, afirmando sua vitória sobre a morte e comissionando-os a espalhar o Evangelho. 35. As instruções finais de Jesus, conhecidas como a Grande Comissão, determinaram que seus seguidores proclamassem o Evangelho e fizessem discípulos de todas as nações, capacitados pela presença do Espírito Santo. 37. João Batista, como primo em segundo grau de Jesus, desempenhou um papel importante na preparação do caminho para o ministério de Jesus por meio de sua pregação de arrependimento. 38. O número 40 é recorrente em eventos significativos da vida de Jesus, simbolizando períodos de preparação, teste e transição. 39. A predição do profeta Miqueias sobre o nascimento do Messias em Belém foi cumprida com o nascimento de Jesus, afirmando sua identidade como o tão esperado Salvador. 40. A profecia de Isaías de que uma virgem daria à luz um filho chamado Emanuel teve seu cumprimento na concepção e no nascimento milagrosos de Jesus, destacando suas origens e missão divinas. Obrigado por assistir este vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Luz e Fé no YouTube. Ative as notificações clicando no sininho para receber outras publicações.